Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, né? Vamos continuar nosso projeto, tá? Então, até a última aula, nós conseguimos desenvolver aqui, né, nossa Recycler View com o nosso layout e a gente já consegue, né, cadastrar novos jogos e a gente também aprendeu aqui como utilizar o botão detalhes, né, para carregar os detalhes aqui do jogo que o nosso usuário escolher. O que a gente quer fazer agora? Nós queremos ser capazes de excluir um jogo. Se eu desejar, por exemplo, excluir aqui o jogo Ninja Turtles, por exemplo, né? Então eu quero fazer o seguinte. Eu poderia, por exemplo, segurar o dedo em cima aqui desse card, né? E o Android me perguntar se eu quero excluir esse jogo, por exemplo. Tá? Então a gente vai usar aqui um recurso, né, do clique longo, né, que é aquele que eu seguro o dedo em cima de algum componente aqui da tela, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer, tá? E depois a gente pode fazer de outras formas também, né? Por exemplo, com um efeito de sweep, né, de arrastar aqui, ou mesmo entrando aqui em detalhes, a gente pode também colocar aqui um ícone para excluir, né? Aí depois a gente pode implementar um pouquinho algumas outras funcionalidades aqui, tá bom? Mas vamos lá, por enquanto a gente vai fazer então aqui o clique longo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser apagar o Ninja Turtles, a gente vai em qualquer lugar aqui desse card, tá pessoal? Só segurar o dedo aqui e aí ele vai detectar o clique longo e vai perguntar para a gente se a gente deseja excluir ou não esse jogo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que vir aqui no nosso jogo repository e a gente tem que implementar aqui a função delete, né? Então a gente já deixou ela aqui, olha, mas a gente precisa escrever o código aqui para fazer a exclusão. Bom, pessoal, é muito parecido com o que a gente já fez, né, com o get jogos, né, o inserir jogo, é muito parecido, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha, a gente vai colocar o banco de dados, né, em modo escrita, tá pessoal? Agora eu quero apagar algo do banco de dados, então eu preciso ter o acesso de escrita nesse banco, tá? Então eu vou criar aqui um val db. Pessoal, a gente está repetindo aqui um pouco o código, tal, mas por enquanto é só para a gente poder entender mesmo como que funciona a lógica. Depois a gente vai refatorar isso, a gente vai dar uma melhorada nisso, tá? Mas não vamos pensar muito nisso agora. Então a gente vai usar aqui o nosso dbhelper.writable database. Então aqui a gente colocou o nosso banco de dados, né, em modo escrita. O que a gente vai precisar agora? Eu quero apagar um registro em específico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não apagar o registro errado. E uma forma que a gente tem para excluir exatamente o registro que a gente precisa é através do seu ID, né? Então a gente vai definir aqui, olha, a cláusula, né, where, tá bom? Que vai determinar como que a gente vai excluir, né? Se a gente fosse utilizar aqui um delete, né, ali no banco de dados mesmo, a gente utilizaria algo do tipo assim, né, ó, delete from, né, tbl jogo, né, where id igual a alguma coisa, né? Então a gente faria desse jeito aqui. Esse aqui é o comando SQL que a gente rodaria direto lá no MySQL, né, no SQL Server. Então a gente vai ter que colocar aqui também para o nosso SQLite. Aí lembra que o SQLite ele já oferece para a gente aqui uma biblioteca onde a gente não precisa ficar escrevendo essas instruções SQL. Então, a gente vai utilizar aquela mesma estrutura que a gente utilizou para o get jogos ou para o insert, por exemplo. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, olha, a gente vai definir aqui, olha, uma variável que eu vou chamar de selection, tá bom? Que é aquela variável que vai guardar qual é o campo e o valor desse campo para ser usado dentro da minha instrução SQL, que o SQLite Open Helper aqui vai criar para a gente lá. Então, vou criar aqui, vou chamar de selection, vai ser igual. Aí, vou querer que ele use aqui o campo ID, né? Então, quero que ele exclua pelo ID. Então, vou chamar aqui, olha, vou usar aqui o recurso de interpolação. Lembra que a gente tem lá o nosso database definitions, columns.id. E vou colocar aqui o critério, né? Olha, então imagina que eu vou ter aqui um delete from tbl jogo onde o id, né? Então estou substituindo aqui, ó, onde o id seja igual a esse argumento aqui, tá bom? Legal.
Então, deixa eu apagar esse delete aqui. Então, da mesma forma, a gente agora tem que definir também, né, os argumentos, né, que serão usados aqui, né, pelo SQL, né, na verdade aqui pela instrução delete, né, que na verdade a gente quer dizer aqui para o SQLite, né, aqui para a biblioteca do SQLite Open Helper, quem é essa interrogação, né? Essa interrogação vai ser o ID. Então a gente vai criar aqui, olha, um val, vou chamar aqui de selection args e vou dizer, né, são os argumentos, né, dessa seleção aqui, né, dessa busca, desse select, né, vamos dizer assim. Então vou criar aqui, né, um array of, porque esse cara ele é um array, tá, pessoal? Porque aqui na verdade a gente está passando só um argumento, né? Mas eu poderia colocar aqui um end, né? E podia falar onde, por exemplo, o nome seja igual a João e a cidade seja igual a Osasco. Aí ele apagaria todos os registros onde o nome fosse Osasco, onde o nome fosse João e a cidade fosse Osasco. Então a gente teria mais do que um argumento. Mas nesse caso é um argumento só, mas mesmo assim a gente ainda vai usar aqui o esquema de array. É um array de apenas uma posição, né? Então vou colocar aqui, né, olha, o nosso ID, né, que a gente vai receber aqui quando for chamado aqui a função delete, tá bom? Só que depois a gente vai ter um probleminha, tá bom? Eu vou deixar assim, aí a gente corrige na hora que ocorrer o problema. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai para execução, né? A gente quer que ele execute, né, o comando de exclusão no nosso banco, tá bom? Então aí a gente vai chamar aqui uma outra, vou criar uma variável, na verdade, aqui, né, uma constante aqui, ó, que eu vou chamar de deleted rows. Porque que acontece, pessoal? A gente vai chamar ali o nosso banco, ó, db. Aí eu tenho aqui as instruções, né, ó, tem o delete, a gente tem o update, a gente tem o insert, né, que são os comandos lá, o CRUD, né, básico que a gente tem no SQL. Quando a gente chama aqui o delete, pessoal, a gente vai passar também algumas informações para ele. Então tem que dizer qual é a tabela que a gente quer, que a gente vai excluir, né, que a gente vai excluir algum registro. A gente tem que passar a cláusula where e tem que passar mais uma informaçãozinha aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar, né, o delete. Aí eu vou dizer qual é o nome da tabela. Bom, aí eu tenho lá o nosso database definitions, né, jogo.table_name, né? Então aqui eu já passei para ele qual é o nome da minha tabela. Eu vou dar um enter aqui, tá, pessoal, para quebrar um pouquinho, para não ficar essa linha muito grande aqui. O que mais que a gente precisa? Do where. Então o where a gente já definiu aqui, ó, o nosso selection, né? Então vou passar aqui o selection, vírgula, e aí a gente precisa passar o argumento, né? A gente quer excluir aqui quem? Quando o ID for igual a esse argumento. Esse argumento a gente está colocando dentro desse array aqui. Então vou passar aqui, olha, o selection args, tá bom? E aí a hora que ele vai reclamar para a gente aqui, né? Olha, que ele fala que ele está esperando ali, ó, um array de string, né? E a gente está passando para ele um array de int. Então, para a gente resolver isso aqui rapidinho, vou colocar aqui um toString, pronto, ó, já resolveu o problema, tá? Então, na verdade, né, pessoal, o que essa função delete ela vai fazer? Ela vai rodar aquele comando de delete do SQL. Só que eu, como programador, né, a gente como programador, a gente não precisa escrever a instrução SQL, né? A gente só diz para ele, ó, qual é a tabela, qual é o argumento, qual é a cláusula, né, where que a gente vai usar, qual é o campo que a gente vai aplicar, e aqui os argumentos que serão colocados aqui, né, na nossa seleção, né, na nossa instrução SQL. E aí o SQL Open Helper vai fazer a mágica. Bom, uma outra coisa, essa função delete, né, ela devolve para a gente a quantidade de linhas que foram excluídos do banco, tá? A quantidade de linhas que foram excluídas do banco. Então, por exemplo, se por acaso ele não achar um registro cujo ID a gente informou aqui, o retorno vai dizer 0, né? Olha, não excluí nada, não encontrei nada, tá bom? Então é legal, né, a gente retornar a gente conseguir obter esse valor para a gente saber se excluiu, se não excluiu o registro, tá? Então esse delete aqui, inclusive, essa função aqui, eu vou dizer que ela vai retornar para quem chamar um int, tá bom? E aí a gente vai dizer o seguinte aqui, ó, vou dar um return deleted rows, tá bom? Então tá feito, tá bom?
Tá, a gente podia colocar o return direto aqui, né, pessoal? Mas para o nosso código ficar aqui um pouquinho mais, assim, ele vai ficar um pouco mais extenso, mas eu acho que ele fica com fica mais fácil de ler, tá? Então, para quem está começando, acho que é um pouquinho mais fácil a gente fazer dessa forma aqui, tá? Então, beleza. Então, a gente já tem aqui, pessoal, a instrução para fazer a exclusão, tá? É assim que a gente faz a exclusão aqui, que a gente cria, né, a opção de exclusão, o comando de exclusão aqui usando o SQLite OpenHelper, tá bom? Bom, pessoal, vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Na próxima aula, vai fazer aqui aí realmente chamar esse método e excluir o registro que a gente precisa, tá? Então, até lá, gente.